Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem está falando é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre a respiração celular aeróbia. Mas aí você pode dizer assim, tá Andrei, mas respiração celular aeróbia tu já pensou qual é a importância do oxigênio no teu dia a dia? Todo mundo aqui já escutou aquela história, não, a gente precisa de oxigênio para respirar, tá? Mas tu precisa de oxigênio para respirar para quê? Esse oxigênio vai fazer o quê dentro do teu corpo? Esse oxigênio ele vai participar da respiração celular aeróbia. E fica ligado, esse termo aeróbia aqui é exatamente porque é um processo em que você vai usar o oxigênio. É um processo em que você tem o oxigênio. Mas aí você pode dizer assim, tá, mas e esse oxigênio quando ele entra, ele vai fazer o quê? Esse oxigênio quando entra, agora lembre, viu? Essa entrada é na inspiração. É como se a gente fizesse assim, inspira aí tu. Pronto. Quando você faz essa inspiração, você está botando o oxigênio para dentro. Esse oxigênio passa pelas tuas estruturas respiratórias, chegam lá nos pulmões e dos pulmões ele vai ser distribuído para todas as células do teu corpo. Todas. Todas as células precisam de oxigênio. Aí tá, Andrei, mas esse oxigênio é para quê? Diz aí. Esse oxigênio a gente trabalha nesse processo como aceptor final de hidrogênios. Aí você pode dizer assim, aceptor ele vai agarrar o hidrogênio. Pronto. Imagina que o danado do oxigênio, ele vai agarrar o hidrogênio. Aí você vai dizer, mas de onde é que vem esse hidrogênio? Para que esse hidrogênio? É porque é o seguinte, eu vou mostrar nas etapas desse processo que na primeira e na segunda etapa desse processo, quando você está fazendo esse mecanismo, você começa a liberar hidrogênios dentro da célula. O problema é que esses hidrogênios, quando são liberados dentro da célula, eles não podem ficar soltos. Eles não podem ficar soltos. Ah, mas por que eles não podem ficar soltos? Porque senão eles vão abaixar o pH da célula. Ou melhor, eles vão abaixar o pH do meio aonde eles são liberados. Lembrando que pH é aquela escala que você vai medir o nível de acidez, vai dizer se é ácido, se é neutro, ou se é alcalino ou básico, tá? Aí o que é que acontece? Quando esses hidrogênios eles começam a sair, quando eles começam a ser liberados dentro da célula ou dentro de qualquer meio, esses hidrogênios começam a baixar o pH. A partir do momento que ele começa a baixar o pH vai se tornar ácido. E esse pH ácido dentro de uma célula, ele vai matar a célula. Ou ele geralmente vai matar qualquer meio que não esteja acostumado com esse pH ácido. Aí, sabendo disso, a célula vai dizer assim, eu preciso de ajuda. Alguém vai ter que segurar esse hidrogênio. Aí, quem vai segurar esse hidrogênio é o danado do oxigênio. Quem vai segurar esse hidrogênio é o danado do oxigênio. O oxigênio entra no processo e diz assim, calma, você não precisa se agoniar não. Hidrogênio, vem cá. Aí ele vai e segura o hidrogênio. Quando ele se agarra com o hidrogênio, a gente diz que ele é o aceptor. A gente diz que ele é o aceptor final. Aí qual é o detalhe? Quando você mistura oxigênio e hidrogênio, você forma água. Aonde você tinha uma situação perigosa, agora você vai ter água. Aí você vai dizer assim, massa, agora eu sei porque eu coloco o oxigênio para dentro. Mas é só isso? Não. Esse processo todinho é para que você consiga no teu corpo produzir energia. Você respira, o oxigênio entra dentro do teu corpo para que você tenha uma produção energética, para que você tenha uma produção de ATP. Opa, ATP é energia? Não, daqui a pouco eu vou falar. O ATP é a molécula que guarda a energia. Porque o que acontece? Esse ATP ele vai ser produzido em todas as etapas do processo aeróbio. Aí você vai dizer assim, e tem etapas? Tem. 3 etapas. Olha para cá. A primeira etapa é a glicólise. A primeira etapa é a glicólise. Aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque assim, lise dentro da biologia significa quebra. Lise dentro da biologia significa quebra. Lise, quebra. Glico, tu vai lembrar de açúcar, porque tu lembra de glicose. Oxente, e açúcar vai ser usado para produzir energia? Menino. A glicose é a principal fonte de energia do teu corpo. A glicose é a principal fonte de energia do teu corpo.
O corpo adora quebrar açúcar. O corpo, ele adora quebrar açúcar. Ah, Andrei, mas o corpo guarda, né? Veja, o corpo guarda açúcar, mas o corpo adora quebrar açúcar. Por isso que o açúcar é a nossa principal fonte. E o açúcar, dentro desse processo aeróbio, ele vai ser usado na glicólise. A glicólise é a etapa em que você vai quebrar essa glicose. Aí tu vai dizer assim, tá, mas eu vou quebrar em quê? Ei, quando você quebra a glicose, você vai quebrar a glicose em 2 moléculas de piruvato. Você vai quebrar a glicose, você vai ter uma glicose, e essa glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. Você que escolhe, ou você vai chamar de piruvato, ou você vai chamar de ácido pirúvico. Aí você vai dizer assim, tá, e essa quebra acontece aonde? Olhe, essa etapa do processo aeróbio, ele vai acontecer no citoplasma. Olha para esse desenho lindo aqui dessa célula, preste atenção. Vocês estão vendo essa célulazinha aqui? Vê, membrana, citoplasma. Agora só um detalhe, tá? Um segredo. Citoplasma não é o líquido que está dentro da célula, tá? Essa palavra citoplasma significa o espaço que é preenchido por um líquido. Porque eu sei que é comum de você dizer assim, não, citoplasma é a parte líquida da célula. Calma. Citoplasma é a parte em que você encontra o líquido da célula. O líquido é chamado de hialoplasma. Ei, hialoplasma, tá? Então o que que acontece? Quando eu digo que essa glicólise aqui acontece nesse espaço aqui, acontece dentro do citoplasma, é porque está acontecendo dentro desse líquido, chamado de hialoplasma. Aí quando você tem a glicólise, ó, a glicólise é você quebrar a glicose em 2 moléculas de piruvato. Aí você vai dizer assim, tá, e essa quebra não vai dar nada para a célula não? Vai dar 2 moléculas de ATP. Quando acontece esse primeiro processo, a célula já começa ganhando 2 ATPs. Agora, um segredo para vocês, presta atenção em mim. Isso que eu estou falando de 2 ATPs não é a produção, tá? É o saldo. É o saldo. Porque o que é que acontece? Nesse processo você vai produzir 4 ATPs, vai gastar 2, aí você vai ter um saldo positivo de 2 ATPs. Por isso que está aqui, ó, saldo. Não é produção. Você vai ter 2 ATPs. E também você vai ter a produção, ó, de 2 NADH2. Aí você vai dizer assim, NADH2 é. Porque o que é que acontece? Eu disse a vocês que esse H2 não pode ficar solto. Esse H2 não pode ficar solto. Mas qual é o detalhe? O oxigênio não vai chegar aqui não. Imagine que o oxigênio é o artista principal. Só chega no final da festa. Então, quando acontecem esses hidrogênios, a célula vai dizer, ei, alguém tem que segurar esses hidrogênios aqui. Porque senão, o meu citoplasma vai ficar ácido. Mas o oxigênio não está aqui. Aí o pessoal vai dizer, calma, eu vou colocar um cara que vai segurar por um tempo. Ei, um cara temporário. Essa estrutura temporária que vai segurar os hidrogênios por um tempo para quebrar um galho para a célula é essa moléculazinha chamada de NAD. Ah, Andrei, mas o que é que significa NAD? Nicotinamida adenina dinucleotídica. Para tu não dizer esse nome todo, eu prefiro dizer que ele é o aceptor temporário das moléculas de hidrogênio. É um quebra-galho. Como você vai produzir 2H2, então você vai ter que usar 2 NADs. Aí você vai pegar, ó, 2 NADs com 2H2. Aí o saldo vai dar 2 NADH2. Agora, isso aqui é temporário, tá? Isso é temporário. Aí assim, terminou a primeira etapa. Vamos para a segunda. Quando você chega na segunda etapa, a segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs. Lembre que esse termo Krebs é uma homenagem a quem descobriu isso, mas já tem muita gente que gosta de usar ciclo do ácido cítrico. Ciclo do ácido cítrico. Agora tem um detalhe. Essa segunda etapa, ó, ela não vai acontecer no citoplasma da célula. Essa segunda etapa, ó, vai acontecer dentro desse meu amigo aqui, ó. Esse meu amigo aqui é uma organela que a gente chama de mitocôndria. É por isso que vocês encontram por aí que a mitocôndria é a organela que produz energia do corpo. Por que ela produz energia? Porque ela é a organela, ó, que faz a respiração aeróbia. André, então quer dizer que isso aqui é como se fosse uma fábrica de energia? Uma usina, é uma usina. Aí o que é que vai acontecer?
Esses 2 piruvatos que foram produzidos na glicólise, eles vão pedir licença e vão entrar dentro do meu amigo aqui. Vai entrar dentro da mitocôndria. Quando esses piruvatos eles entram na mitocôndria, aí a mitocôndria, ei, você vai trabalhar. Vamos começar a fazer a segunda etapa, o ciclo de Krebs. Agora não é em qualquer lugar não, viu? Essa segunda etapa vai ser na matriz. Ou seja, nesse espaço aqui do meu amigo, que é chamado de matriz mitocondrial. Na matriz mitocondrial, cada piruvato desse aqui vai passar por um ciclo de reações, aonde ele vai produzir, 2 ATPs, você vai ganhar mais 2 moléculas de energia. Agora um detalhe, tá? Eu vou ganhar 2 ATPs porque vai entrar 2 piruvatos. Vocês há de concordar comigo que tem uma glicose, é quebrada em 2 piruvatos. Cada piruvato vai produzir um ATP dentro da mitocôndria. Por isso que o saldo são 2 ATPs. Você vai ter 8 NADH2, 8. Andrei, mas por que NADH2? 8, porque você vai liberar muito hidrogênio. Aí vão pedir ajuda ao NAD, e o NAD vai dizer, tá, eu seguro por enquanto que o oxigênio não entra. Aí o NAD vai e segura os hidrogênios de forma temporária. Você vai ter 2 FADH2. Porque o que acontece? Chega uma hora que o hidrogênio está solto. Aí a célula vai dizer assim, ei, pode deixar mais NAD entrar aí. NAD, me ajuda aqui. Aí o cara que toma conta da fila vai dizer, não tem mais nada não. E aí? Não, vocês vão ter que arrumar uma solução, porque oxigênio também não tem. Tá? Chama aí outros ajudantes. Aí o FAD vai dizer, não, eu seguro. Porque o que acontece? Esse FAD aqui é o que nós chamamos de flavina adenina dinucleotídica. E essa flavina adenina dinucleotídica é outro aceptor temporário de hidrogênio. Como não tem mais NAD e como não tem ainda o oxigênio, porque o oxigênio não chegou, o FAD vai e agarra esses hidrogênios também. Aí você vai produzir 2 FADH2. Agora tem um detalhe. No ciclo de Krebs você vai produzir o danado do CO2. No ciclo de Krebs você vai produzir o danado do CO2. Eu acho que todo mundo aqui já escutou aquela história. Você inspira oxigênio e expira CO2. Todo mundo fala que nós liberamos CO2, mas a galera esquece de onde é que vem esse CO2. O CO2 que nós colocamos para fora vem exatamente do ciclo de Krebs. Ele é produzido dentro do meu amigo aqui, na matriz. Aí quando você termina essa segunda etapa, ainda dentro da mitocôndria você vai ter a última etapa, que é exatamente a cadeia respiratória. Sendo que a cadeia respiratória, ela não vai acontecer na matriz do meu amigo mitocôndria. Ele vai acontecer nas cristas do meu amigo mitocôndria. Então, a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. E o que é que vai acontecer nessa cadeia? Olhe, nessa cadeia você vai ter uma sequência de proteínas, onde a gente vai pegar todos os NADH2 produzidos na glicólise, todos os NADH2 produzidos no ciclo de Krebs e todos os FADH2 produzidos no ciclo de Krebs. Você vai pegar todo mundo que está segurando hidrogênio e vai transformar essas moléculas em energia na cadeia respiratória. Por isso que na cadeia respiratória você vai formar 32 moléculas de ATP. Ou seja, é um saldo muito grande de energia. Mas aí tem um detalhe. É na terceira etapa que todos os FADs e todos os NADs vão dizer assim, eu não suporto mais segurar esses hidrogênios não. Tenho que liberar. Aí o que é que vai acontecer? Vai liberar esses hidrogênios. Quando libera esses hidrogênios, aí vai chegar o artista principal, o danado do oxigênio. O oxigênio, ele só chega no final do processo, ou seja, só chega na terceira etapa. Aí os oxigênios vão entrar e vai dizer assim, calma que a gente resolve isso aqui. Quem é que está solto? Aí vai pegando os hidrogênios. Quando eles pegam os hidrogênios, na medida que você junta hidrogênio com oxigênio, forma água. Por isso que a gente fala por aí que na respiração celular aeróbia a gente tem produção de água na terceira etapa, beleza? Aí o que acontece? Depois dessas 3 etapas, nós vamos produzir 32 ATPs na terceira, 2 ATPs na segunda e 2 ATPs na primeira, tendo um saldo positivo de 38 moléculas de ATP. Resumindo a aula,
de respiração celular aeróbia, a gente falou que a respiração celular aeróbia é quando a gente usa o oxigênio para produzir energia para o nosso corpo, e essa produção de energia é dividida em 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tranquilo? Aí vamos fazer o seguinte, para tu estudar melhor, agora é a hora da foto do quadro, beleza? Tira a foto, valeu!